gente podia começar esse episódio colocando um trecho da música dos Titãs, Epitáfio. Está no ar mais um episódio do seu podcast preferido, Cérebro em Movimento. Eu sou a Rogéria Gontijo. Aqui é a Flávia. E eu sou a Cecília. Eu tô quase falando, e essas são as plantas da Flávia? Mas sou. A Flávia é a melhor amiga da mãe natureza. Eu sou a melhor amiga dos animais, Cecília é a melhor amiga dos esportes. Todo mundo é muito amigo. E assim, a gente segue com o nosso tema do episódio de hoje, a vida como ela é. Quem você está se tornando enquanto o tempo passa. Nossa, eu não tô nem preocupada com ruga. Não? Não, nem com envelhecer, nem cabelo branco, nem nada, porque isso a gente acaba dando um jeito. E já quero pegar um trechinho e dizer o seguinte, que enquanto a gente está preocupado com isso, outras coisas mais importantes estão acontecendo no nosso meio. Por exemplo, já segue o nosso podcast? Você pensou que ia falar outra coisa, hein? Eu nem comecei o episódio ainda. Se você não segue nosso podcast, estamos nas principais mídias sociais, não é, Flávia? É isso, vai lá, tem muito conteúdo de valor que vai fazer com que você melhore seu mundo, sua vida e de quem está ao seu redor. Eu estou me tornando uma pessoa orgulhosa das minhas rugas, dos meus cabelos brancos e de tudo que eu construí ao longo do caminho. Hoje é o meu aniversário de 80 anos. De presente, eu ganhei 2 declarações muito importantes das pessoas que eu mais amo. A primeira delas é que eu fui uma eterna e incansável combatente de pessoas que falam sobre o idadismo. Eu fui uma anti-idadista. A segunda coisa que eu ganhei de declaração no meu aniversário de 80 anos foi que eu fui uma pessoa que cuidou de outras pessoas. E assim termina a minha festa de 80 anos e eu sigo feliz pela vida afora. Uau! Gostou? Lindo! E você? Como é que seria o seu aniversário de 80 anos? Que tipo de declaração você iria ganhar das pessoas que você mais ama? Será que você foi aquele que defendeu causas que realmente valiam a pena lá aonde você lutou tanto para chegar? Afinal de contas, a gente tem certeza que você quer viver por muitos e muitos anos. Então, do que importam as rugas, a pele flácida, às vezes um pouco caída, os cabelos brancos? De nada importa. Lá na frente, o que vale a pena é a saúde, a lucidez que você carrega e os amigos que você fez ao longo da vida. Isso. E olha só, esse episódio também é para a gente falar sobre e pensar, né, sobre as habilidades que são importantes para a vida adulta. Quando eu fui estudar e fazer a pauta aqui para esse podcast, eu visitei tanto a TCC quanto a terapia do esquema, que fala sobre a questão do adulto saudável, e trazer aqui, né, alguns ensinamentos dessas teorias para dividir aqui com vocês. Eu estou preparada. Pode começar? Pega a caneta. Então vamos lá. Olha, um adulto saudável, né, aquele adulto que sabe direcionar a sua vida para o melhor lugar aí, é um adulto que sabe lidar bem com os seus pensamentos, que observa os seus pensamentos, que diante desses pensamentos questiona eles relacionados com a realidade, e isso está muito ligado aos ensinamentos da TCC. Né? Então, refletir, observar os seus pensamentos. Isso é uma habilidade chamada de metacognição. Quem está em terapia sabe o que isso significa. Um outro ponto, né, assim, a gente ter o nosso olhar orientado para a realidade, né, a realidade tanto da minha vida, com o que me cerca, das minhas fraquezas, das minhas fortalezas, né, porque eu tendo esse olhar direcionado para a realidade, eu saio do meu mundo mental, do meu mundo da fantasia e lido com o que de fato importa, que é o mundo real. E isso, né, mundo real diz de quê? De vida de adulto. E um outro ponto é a gente conhecer sobre nossas emoções e saber se conectar com elas. Regulação emocional, que é algo que a gente sempre traz muito aqui para os nossos episódios. Então, assim, se eu estou sentindo uma emoção desconfortável, como raiva, frustração, tristeza, tenta entender por que ela está ali, o que ela está tentando te comunicar. Né? Então, tudo isso aí, ó, quando a gente fala, né, de todas essas habilidades, a gente está falando de algo que é imprescindível
combustível para você ser um adulto saudável aí no mundo. E um adulto funcional, Isso. cheio de história bonita para contar. E não histórias como essas duas que eu vou fazer um pequeno conto aqui, um bem bolado para vocês entenderem. Eu ouvi de um amigo, de um colega, que ele tem um conhecido, e esse conhecido, ao longo aí dos seus 49 anos, ele frequenta academia, festas, esse cara de 49 anos. E ele evita o contato com pessoas com mais de 25 anos para poder manter relação afetiva. Então, na academia, quando ele tá treinando, veja bem, isso é uma história real, hein? Pois é. Não vou gastar meu réu primário, porque eu não vou contar quem é óbvio, vocês nunca vão saber. Mas na academia, teve uma certa ocasião que chega uma pessoa super gente boa para conversar com ele e ele esquiva o tempo todo dessa pessoa, porque ela tem 45 anos. Ou seja, a de 25, como se ele fosse um Leonardo DiCaprio de Taubaté, ela serve para ele ficar. A de 45, nem para conversar ela serve. Fazendo um outro recorte para uma outra situação, e aí também não vou gastar o meu réu primário, porque eu vou dizer, né, vou dar uma de Clarice Lispector, e a Clarice é muito maravilhosa, só fazendo um recorte, que ela certa vez ouviu de algumas pessoas que ela tinha que parar de ser tão autoral, de falar tanto dela, e ela faz uma tentativa de não falar tão bem, né, tão explicitamente sobre ela. E ela começa a narrar as coisas. E nessa tentativa ela fala, era uma vez uma casa. Nossa, que sem graça. Ou seja, tem horas que vale a pena a gente trazer um pouco da nossa autobiografia, pra gente ter um pouco desse olhar de contar histórias. Aí, quem sabe, você se vê também do outro lado. Então, o meu ex-marido, e como né, eu tive outro ex-marido, ninguém vai saber quem é, eu lembro que quando eu conheci ele, era dividido o mundo entre pessoas que eram e não eram bonitas. Então, fulano é bonito, fulano não é bonito. Fulano é feio, fulano não é feio. O tempo passa e ele começa a dividir o mundo e categorizar em pessoas que são velhas e acabadas. Então, fulano é velho, fulano é acabado, fulano tá inteiro, tá bonito, não aparenta a idade que tem, e assim sucessivamente. Isso que é um bom tempo atrás, eu lembro que na época a Sandy, ela tava assim, com menos de 30 anos, e eu escutei, nossa, ela tá parecendo que tá tão velha. E naquela hora eu escandalizei, eu ainda brinquei, eu falei assim, gente, mas então uma criança de 5 anos talvez seja um protótipo de alguém que não tá velho e não tá acabado. E aí passa um tempo, as pessoas são categorizadas e divididas em quem é gordo e quem não é gordo. Fulano tá gordo, fulano tá gordo, fulano tá com corpo bom, fulano não tá com corpo bom. E projetando ao longo do tempo, eu fiquei pensando assim, ó, quando chegar lá na pessoa que está se tornando no fim da vida, como é que será que vai ser categorizado? Aquele que tem saúde e aquele que não tem? Não, a vida não é categorizada desse jeito e nem compartimentada assim, onde a gente escolhe a idade das pessoas que vai conversar e é onde a gente fica colocando elas em prateleiras, em caixas, para poder decidir ou para poder falar, eu quero ficar perto dessa e dessa não, isso é bom, isso é ruim, isso serve, isso não serve. O que conta no fim da vida são as amizades sinceras, reais que você fez e a pessoa que você se tornou. Se eu tenho um olhar tão externo para o outro, a ponto de apontar o dedo, é sinal de que eu certamente estou dando aqui, ó, as costas para minha história e olhando para um horizonte que não faz o menor sentido. Imagina a gente lá em processo ativo de morte e lá no leito de morte eu sofrendo e pensando nessa perda de tempo todo que eu arrumei enquanto eu poderia subir degrau e melhorar de vida, melhorar a minha pessoa, seguir em frente, rir de mim mesma, né? Eu costumo rir muito de mim. Então, hoje, quando a gente veio, né, que eu aprontei para poder estar aqui fazendo esse episódio, eu lembro que eu peguei essa blusa e assim, eu achei essa blusa tão bonita quando eu comprei e eu continuo achando. E ela tem uma pegada que não é muito característica minha, que é uma coisa assim, meio de boa, essa coisa assim. Eu falei assim, gente, eu acho que eu tô parecendo aquele pessoal do Gypsy Kings, você lembra? Cecília, põe um trechinho da música aí, só pro pessoal lembrar o que é Gypsy Kings, porque eu tô muito assim, sabe? Parecendo coisa de malabarismo. Eu achei ela que é sua cara, autêntica, toda mais extravagante, que é seu estilo assim, mais criativo. Eu achei sua cara. Pois é, olha, fazendo uma vida Olha criativa e rindo de mim. É. Põe o Gypsy Kings. Depois da Cecília colocar o Gypsy Kings e eu servir aqui, né, de plateia para dar boas risadas, Flávia, você costuma rir de si ou preparar alguma coisa assim para a vida que vem pela frente? Claro, né? Rir de si mesmo
faz com que a gente traga mais leveza para a vida da gente. A gente não pode se levar tão a sério. E eu penso que a gente não pode se levar tão a sério, até porque nós somos sempre seres em desenvolvimento, né? Assim, a gente não está pronto e nunca estaremos, até o fim estaremos em desenvolvimento. Eu espero que essas pessoas se desenvolvam mais. Rogério, você tá andando com um povo esquisito? Andava. Cíntia Chagas corre aqui. Passado, conjugando o verbo corretamente, eu andava. E tive uma conclusão boa. No fundo, são pessoas que são tristes. Quem é alegre não está preocupado em classificar as pessoas e categorizar. Tristeza. Gente, como diz, acho que é a Vanessa da Mata, né? Gente feliz não se incomoda com o outro. Exatamente. Tá vendo que é triste? É triste. Mas olha só, tem uma frase, a gente vai pular da fofoca para Sartre, viu, gente? Porque aqui é assim, de Sartre, que diz o seguinte: o homem não é outra coisa senão aquilo que ele faz de si mesmo. E para a gente pensar, né, nesse título aqui do podcast, o que você está se tornando enquanto o tempo passa? A gente tem que pensar num conceito muito importante da vida adulta, que é a questão da autorresponsabilidade. Né? Assim, aonde vai me levar as escolhas que eu tenho feito agora? Como eu estou vivendo os meus dias? Porque os dias de hoje, eles vão ser importantes para a construção do seu futuro. Né? E isso depende muito de você, das suas escolhas. Então, o que eu posso fazer agora para a melhoria do meu ser? Essa é uma pergunta super poderosa. Eu não estou gostando da minha vida, tá tudo ruim e tal. Tá, autorresponsabilidade, mas o que eu posso fazer? O que está sob o meu controle aqui para que eu possa melhorar o meu ser? E aí tem um vídeo super interessante da Michelle Obama, em que ela fala o seguinte: não treine ser a pessoa que você não deseja ser. Né? E isso é poderoso. Por quê? Porque, olha, se eu não quero ser uma pessoa reclamona, eu não vou treinar a ser reclamona. Se eu não quero ser uma pessoa frustrada, então eu vou treinar para vencer, para conquistar. Né? Então, por quê? Porque tudo aquilo que eu vou repetindo na minha vida, aquilo vai se tornando um padrão de comportamento. E pode ser que eu esteja me tornando exatamente quem eu não desejo. Né? Então, eu penso que a gente tem que trabalhar todos os dias, todos os momentos, para que a gente se torne a pessoa que a gente deseja ser. Né? Como disse Sartre, o homem não é outra coisa a não ser aquilo que ele faz de si mesmo. Então, a sua vida está nas suas mãos. Eu vi um vídeo tão interessante hoje, que foi daquela atriz Cláudia Hanna. Você lembra, na nossa época, ela fazia novela, Vamp? Linda. Não é? Então, e aí ela descontraidamente, com uma taça de vinho na mão, ela fala assim: gente, parem de falar que os 50 são os novos 30, que os 60 são os novos 40. Não! A idade te dá aquilo que você não tinha quando era mais jovem. Porque quando você era tão mais novo, você tinha inseguranças que hoje você não tem com a idade que tem. Então, e aí ela brinca, ela fala o seguinte: não tem como fugir disso não. Então, assim, entuba essa, né? E aceita e vai viver a sua vida feliz com você, porque é isso que dá muito mais resultado e tira de você o peso de agradar aos outros e as expectativas do outro. Tanta coisa acontecendo na sua vida, muito mais importante do que as coisas que passam na sua mente, que é como vai ser a vida que você quer construir lá na frente, porque se agora você está com 20, com 30, com 40, com 50, o fato é que você quer viver bem para poder envelhecer. Então, o mundo, quer vocês queiram, quer não, está nas mãos das pessoas mais velhas. O mundo não está hoje funcionando nas mãos das pessoas que são mais jovens. As pessoas que são mais jovens, elas vão construir o futuro que vem pela frente. Mas o ensinamento, a sabedoria hoje, inegavelmente, é e sempre foi das pessoas que já viveram alguns anos a mais. São elas que estão aí para contar para a gente o que vem pela frente e as pessoas pelas quais a gente deve fazer reverência e nos curvar diante de todo o ensinamento, de todo aprendizado que elas têm para poder nos passar. A gente, por que não olha, sabe, com um olhar assim de curiosidade? A gente fica olhando com um olhar desconfiado ou com um olhar crítico, mas isso não vale a pena. Se você parar um minuto e conversar e puder fazer isso toda semana, de chegar para alguém que é mais velho do que você e perguntar: e aí, como é que é aí na frente? Conta pra mim como é que é. Eu tenho certeza que vai ser uma riqueza muito maior do que às vezes você assistir um filme inteiro ali de 2 horas, porque isso certamente você vai poder aplicar na sua vida.
E aí, você falando essa questão, né, do dizer não, de não se colocar ali para fomentar o desejo do outro, o quanto que é importante também a habilidade da assertividade, né, Rogério? E eu penso que à medida que a gente vai envelhecendo, isso também se torna mais calmo, mais tranquilo, né? A gente vai entendendo, e é um aprendizado, de que a pessoa com a qual você tem que gastar tempo para agradar é você mesmo, né? Então, os nãos, eles ficam menos pesados. Eles devem ficar menos pesados, né? E se não estão, é porque você precisa investir em desenvolver essa habilidade de comunicação, de ser mais assertivo. E tem pessoas que passam a vida toda ou na passividade ou na agressividade. E é muito triste esse caminho, né? Tem um caminho melhor. E um outro ponto também é a gente buscar cultivar a resiliência, né? E isso é poderoso. Eu acho que foi falado tanto essa palavra nas redes sociais que algumas pessoas até tomaram birrinha assim dela, né? Mas tem uma frase, salvo engano, é de Madre Teresa, que ela fala o seguinte: a esperança começa no escuro. E isso é sobre resiliência, né? Diante de uma situação difícil, o que eu posso aprender com essa situação difícil? O que eu posso, né, me tornar diante disso aqui? Qual é a pessoa que eu quero ser para enfrentar isso aqui na minha vida, que está difícil demais? Qual passo à frente eu posso dar? Né? Então, cultivar a resiliência é algo poderoso, né? E é uma habilidade aí que você não deve abrir mão. Flávia, diga para mim, quem você está se tornando enquanto o tempo passa? A pessoa que eu quero ser. É. Cada vez mais, assim, a pessoa que eu quero ser, assim, eu amo a minha vida, amo. Esses dias para trás eu estava até conversando com o Geraldo, sabe? Assim, eu amo a minha rotina, eu amo a minha vida, o meu mundo, as minhas plantas, o podcast, tudo. Hoje, assim, as coisas com as quais eu estou envolvida, eu me sinto muito feliz, sabe? E aí, né, é lógico que é muito trabalho, né? Assim, de todos os dias, né? A gente tá sempre trabalhando assim para ir em busca dessa vida que a gente deseja viver. E eu faço isso, sabe? Assim, eu não fico com a boca aberta, cheia de dente, esperando a morte chegar, né? Não, eu trabalho duro para viver a vida que eu desejo viver, sabe? E eu sinto muito orgulho disso. Só que, né, uma coisa importante mudar é difícil. E aí, uma coisa muito importante é entender que o ambiente que você está inserido, né, afeta diretamente aí na sua mudança. Eu até brinquei falando que você estava andando com pessoas estranhas, né? Mas assim, é muito importante a gente escolher as pessoas com as quais a gente senta à mesa. Né? O ambiente, ele importa muito e é isso, mudar é difícil, então eu sei que no decorrer do caminho eu fui organizando ali o meu ambiente para que tudo pudesse fluir com mais tranquilidade. No fundo, a pessoa, né, que a gente quer se tornar enquanto o tempo passa, engloba tudo que foi falado aqui. É resiliência, é a parte de regulação emocional, é gostar das coisas que conquistou e, acima de tudo, algo que é o grande mistério, é você conectar e amar a própria vida. Sim. E a nossa vida, se a gente for pensar e a gente olhar ao nosso redor, tanta coisa a gente não precisa para ser feliz. Eu não preciso, né, de quase nada para poder ser feliz. Tanto é que em alguns momentos a gente chega até a sintetizar: saúde é o mais importante, saúde é o mais importante. E todo o resto é o acréscimo que a gente tem. Então, se você quer se tornar realmente uma pessoa que você tem orgulho lá no futuro, lá na frente, pensa no longo prazo. Pensar no agora é muito raso, é muito superficial. E passa muito rápido, o fragmento é muito rápido. Talvez seja a hora assim, de você viver o hoje, como foi programado ontem, mas já pensar em amanhã o que você quer fazer para sua vida ser muito mais da maravilhosa no dia seguinte. E sabe uma coisa que eu penso que é importante também? É a gente aceitar quem a gente é. Né? Então, por quê? Quando eu aceito quem eu sou, pode ser que nesse momento, né, você que está nos ouvindo, se sinta, às vezes, vivendo uma vida medíocre, vivendo uma vida que você não deseja viver, fazendo escolhas ruins, né, se sentindo, às vezes, sem energia ou mesmo preguiçoso.
enfim, aceitar isso, sabe? Porque quando a gente aceita de fato quem a gente pode estabelecer sim uma mudança. Enquanto eu não aceito o que eu tenho de fragilidade, o que eu não gosto em mim, eu não consigo aceitar a minha força e as minhas fortalezas. Então, a partir dessa aceitação, aí sim a mudança pode acontecer. Por quê? Porque eu vou conseguir olhar de fato para aquilo que eu preciso melhorar, para aquilo que eu preciso mudar. Né? Se é difícil fazer isso sozinha, a terapia é um caminho maravilhoso. Vai ter alguém ali para te guiar com todo carinho, com todo cuidado e também entendimento, né? Um profissional, especialista, estudioso, né? Formado para lidar com isso, né? Se você quer um caminho do autoconhecimento, quer alguém para te ajudar nisso, não atalhe, né? É importante esse pensamento. E aí, hoje, eu até coloquei aqui o livro do Carl Rogers, Tornar-se Pessoa, e ele fala algo muito interessante, que é o seguinte: todo ser humano tem dentro de si potencial para crescer e tornar a melhor versão de si mesmo. Olha só, vou até repetir. Todo ser humano tem dentro de si potencial para crescer e tornar a melhor versão de si mesmo. Então, pode ser que agora você não veja caminho, pode ser agora que você acredite que esteja muito difícil, mas olha, dentro de você tem esse potencial, tem essa chama e você pode sim ser melhor, né? E chegar onde você deseja ir, né? No seu mais alto potencial de ser humano. Então, temos um podcast, será? Temos um podcast. Eu gostaria de finalizar hoje reverenciando uma das pessoas que eu mais gostaria de me assemelhar, o professor Alexandre Kalash. Se você é um estudante ou um profissional da área de saúde, ou se você quer ter uma vida de fato valiosa e tornar-se a melhor versão sua, eu recomendo fortemente que você conheça o professor Alexandre Kalash. Quem dera eu pudesse me assemelhar um pouco a ele. Para mim, hoje, é a pessoa que mais entende sobre o envelhecimento. Ele é uma sumidade e o currículo dele, eu vou pedir acesso para deixar um pouco aqui, ó, de quem é o professor para vocês saberem. Fora isso, uma pessoa maravilhosa, humilde, humana e cheio de vida dentro de si. Como eu não posso, né, ser ele no futuro, afinal de contas a essência dele é única, eu vou seguindo em frente, sendo feliz da Rogéria que eu tô me tornando, gostando de tudo de bom e de ruim que eu carrego comigo. Então vamos, seguimos. Tchau e até o próximo episódio. Um beijo e até o futuro!